Ele já esteve aqui em diversas oportunidades e sempre nos abençoou, porque sempre veio com o interesse de agradar a Deus acima de tudo. E ele hoje está aqui na condição de mensageiro da noite e ele vai trazer para nós a mensagem que Deus colocou no seu coração. Eu queria convidar o pastor Roberlan que viesse até aqui, ele vai assumir o culto. Quero deixar o irmão muito à vontade, muito à vontade. E eu queria dizer para você que a alegria que nós temos de te receber é igual da festa que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Tá? Então nós vamos orar, vamos abençoar o pastor Roberlan. Oh Deus, aqui está o teu servo, ele veio aqui em teu nome. Nesse momento, Senhor Deus, ele está na condição de pastor, mas diante do Senhor ele é teu servo, é o teu instrumento. E ele está aqui pronto para que o Senhor o use. Então capacita teu servo e deixa que ele fale exatamente aquilo que o Senhor já falou no coração dele, a fim de que nessa noite saiamos cheios da tua palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Fica à vontade, pastor. Obrigado. Boa noite, gente boa. Boa noite. Eu quero agradecer desde já o convite que foi feito e quero me desculpar o lenga-lenga para dar a resposta, né? E o fato de parecer que eu estou meio metido a popstar de chegar praticamente na hora de pregar. Deixa eu explicar. Eu acho que se olhar para minha cara dá para perceber que eu estou passando por uma grande tribulação, né? Então a gente vê que está todo mundo bonitinho, alinhado, eu estou desse jeito, né? E nesse caso é que a gente teve uma semana um pouco complicada, né? O Roberlan Julião Andrade, Roberlan é o nome do meu filho, em minha homenagem, e o Roberlan, a gente o levou pro médico na segunda-feira por causa de uma tosse, e essa tosse estava durando um certo tempo, a gente ficou preocupado, e a médica lhe passou um antibiótico. Quando chegou na terça-feira, ele passou o dia tendo problemas estomacais, né? E aí nisso, de tarde, de noite, a gente foi para a emergência, furaram o menino, deixaram o soro, aquela coisa todinha. A médica receitou um remédio. No dia seguinte, a gente passou as mesmas lutas, foi numa outra emergência. Eu sei que a gente foi nessa brincadeira, né? Aí quando chegou na quarta-feira, fizemos o exame de sangue. Na sexta-feira, nós fizemos na quarta a consulta, na quinta o exame de sangue, na sexta-feira o exame de urina. Então a gente ficou nessa brincadeira aí, né, para descobrir que ele tinha uma reação que não era muito boa para o primeiro antibiótico. Aí o médico passou um outro antibiótico nessa brincadeira, vai dinheiro. E aí nessa situação, né, a gente ficou nessa correria. E sem falar, né, obviamente, daquela situação desagradável, desculpa o desabafo aqui, abriu o coração para os irmãos, né? Então é porque o pastor não fez uma oração que o pessoal lá na igreja faz. Senhor, que o teu servo não fale nada de si mesmo, né? Ele não falou, então eu estou falando aqui. E aí nesse caso, né, a respeito disso, o que acontece? A gente leva o menino. E sabe, você não precisa ser médico para saber que a criança, quando ela sentir a espetada, ela vai puxar a mão. E aí você chega para a enfermeira e fala assim, olha, tem alguém para segurar a mão dele? Se for o caso, eu seguro. Deixa comigo, pai. Aí ela vai espetar, ele puxa a mão, ele puxou. E aí nisso, de novo, fura a criança, a mãe fica. Gente, foi uma semana terrível. E nessa brincadeira, né, a gente tem as situações da igreja, a gente está às portas agora da Palavra e Vida, e a gente está querendo fazer um trabalho legal, e a revista já está pronta, mas eu estou batalhando para colocar os PowerPoints das aulas no site da convenção. Já entrei em contato com a educadora Lucimere, né, eu a convidei, claro, quem vai pagar é a convenção, mas eu a convidei para preparar o recurso didático da revista. Convidar a gente pode, né? Pagar deixa para quem tem dinheiro. E aí nisso a gente vai colocar disponível no site da convenção os recursos didáticos, os PowerPoints, né, para a gente fazer um trabalho legal.
E aí nessa correria, sem falar que tem as demandas da igreja, um problema daqui, um problema de lá, embora graças a Deus, né? Às vezes dá vontade de ter problema, porque quando a gente começa a ficar com problema, a igreja fica tão boazinha, rapaz. Não, é incrível, né? Você está doente, morreu alguém da sua família, tem algum problema, o pessoal parece que não tem problema na igreja, é um negócio, às vezes dá vontade de ficar com tribulação só para ter paz. E aí nisso a igreja, graças a Deus, estava tudo maravilhoso, tudo tranquilo e tudo, mas, né, a gente tem algumas dificuldades, né, porque a gente vai aparecendo, vai ganhando visibilidade, vão aparecendo convites, e aí tem aqueles que falam assim, pastor, aproveita a hora, mas tem aqueles que falam assim, pastor está saindo muito, hein, né, então aí eu falei com a irmã agora há pouco aqui, né, a irmã que estava dirigindo, eu falei, irmã, olha só, eu tive que aparecer um pouquinho lá, sair na foto. Se alguém falar, cadê o pastor? O pastor estava aqui agora há pouco. Você não viu não? Entendeu? Então eu não faltei, eu estive lá, né? Passei lá, saí na foto, todo mundo viu o pastor e agora eu estou aqui, né? E aí, meus irmãos, dadas as circunstâncias, a líder dos adolescentes teve uma dificuldade, perguntou se eu podia ajudar ministrando na classe dos adolescentes agora à tarde. E o pastor dificilmente vai dizer não, né? Então eu estava com os adolescentes agora de tarde, saí de casa um pouco mais tarde, e antes disso, estou dando só a explicação, tá, gente? Já vou entrar na mensagem. E antes disso, eu tive que deixar a minha cunhada na rodoviária, porque ela veio para ajudar a gente, porque a gente estava cuidando do menino e ninguém estava cuidando da casa, né? E é claro que quem não tem criança vai olhar para a gente e falar assim, mas é muito relaxada essa gente, né? Pastor prega lá, mas a casa dele é uma imundiça, né? E aí nesse caso a gente pediu a minha cunhada para dar um reforço, bem, ela falou, né? No que precisar eu estou aqui, azar dela, quando ela falou isso, foi ela que a gente chamou. E então, o dia foi assim, né? O dia foi desse jeito, tivemos a correria, e aí eu estou desse jeito, né? Mas eu estou muito alegre, porque eu estou fazendo aquilo que gosto, eu amo isso, e me sinto muito bem. Só peço essas desculpas, né, de pegar esse tempo de vocês e só faltou chegar de helicóptero aqui. Quando eu estava manobrando para entrar, eu vi que o pastor estava pegando o telefone. Se não era para o Justin Bieber, eu acho que era para mim que ele ia ligar, né? Então eu pensei, o pastor já deve estar preocupado, deve estar numa situação. Então está aqui a minha satisfação, tá bom? Não botem na conta da irmã que me convidou, a culpa é minha, né? Mas a gente vai tentar compensar. Agora vamos falar de coisa boa? Eu estou aqui com o livro Entre os Sonhos de Deus e as Realidades Humanas. Alguns irmãos dessa igreja aqui já têm, alguns já leram, alguns compraram. Acredito que todos pagaram, né? E eu estou agora com uma segunda remessa, está a R$30, há 5 anos atrás era 20, mas agora é 30, até porque eu tenho que comprar o leitinho mais, né? Cheguei para pediatra e falei, já dá para comprar o de caixinha? Por enquanto não, pai, continua comprando o leitinho mais. Né, que quando a gente começou a usar era 12 e pouco, agora está 15 e pouco, Deus do céu, né? E aí eu sou da época do cremogema e do CCPL, estou vivo, mas tudo bem. E aí nesse caso, o que acontece? Em relação a isso aqui, se você puder ajudar a comprar o leite da criança, tá legal? Então vai ser uma bênção para mim, eu vou ficar muito feliz e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Amém. Dado o jabá, obrigado pelo amém, eu escutei daqui. Nós vamos para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Capítulo 4, versículos 1, 2, 3 e 4. Eu pensei, eu vou falar para mulheres. O que eu vou falar para mulheres? Eu vou falar no aniversário de uma organização feminina. O que eu vou falar, né, para um grupo de irmãs? E por favor, me marca, tá? Se tiver ao vivo, me marca aí pro pessoal ver lá. Até porque eu tenho um canal agora no YouTube, tá? Roberlan Julião, Palavra Simples. Tá ok? Se você puder, vai lá. Roberlan Julião, Palavra Simples. E eu pensei, o que eu vou falar? E aí eu lembrei de duas irmãs, Evódia e Sintique. E eu pensei, vou falar dessas duas irmãs. Mas como eu vou falar? Porque eu lembro que quando eu vim aqui a última vez e preguei sobre a igreja de Nárnia,
né, os problemas da igreja de Nárnia, eu reparei que teve gente que começou a ficar com bronca da igreja de Nárnia. Então eu pensei, eu tenho que falar de um modo positivo de algo negativo que estava acontecendo na igreja do primeiro século. Porque nós temos um romantismo, de achar que a igreja do primeiro século era maravilhosa e a nossa que não presta. Só que a igreja do primeiro século tinha gente igual à igreja de hoje. Eles podiam não ter WhatsApp, Facebook, eles podiam não ter Periscope, Twitter, mas eles tinham coração e mente. Eles tinham egoísmo. Eles tinham um monte de coisas que nós também temos. Obrigado. E desde a hora que eu estava sentado aqui, eu vi que ele estava fazendo sinal para o irmão sobre a água do pregador, né? E o irmão fez sinal que sim, mas quem trouxe a água foi ele. Tudo bem. E aí nesse caso, né, o irmão fez, fica tranquilo, estamos juntos, né? Mas ele que pegou a água, mas tudo bem, sem problema, né? E nesse caso, até porque agora o irmão não é mais do hip hop, né? Tá social, todo alinhado, não tá mais com bonezinho, né? Bermudão, tá bom, é importante. Mas aí, em relação a falar nisso, Blackout tá famoso, mas vamos voltar para cá. Em relação a esse caso, onde eu quero chegar aqui, a importância de valorizar os relacionamentos. Eu costumo dizer, tem uma frase que vez por outra eu compartilho, que se a vida tivesse um outro nome, seria relacionamento. E nesse caso, ele passar e dar tchau para a câmera, tá tranquilo, meu medo é ser derrubado. Aí nesse caso, pode passar, dar tchau, aí caneta, não tem problema não. É até bom que dá visualização. Tá arriscado até os parentes falar assim, vai lá no canal do pastor Roberlando Julião, palavra simples, né, para ver, né. Então vamos voltar para cá. Em relação a esse caso, se a vida tivesse outro nome, seria relacionamento. Você tem um caminhão de mudança indo para algum cemitério? Alguma criança nasce com tênis de marca, roupa de marca? Você pode acumular o que for, mas você leva alguma coisa? Claro que no seu imóvel, a gente diz seu imóvel, mas daqui a pouco você vai embora e ele continua aí. Ele não é seu. A gente tem uma construção social, um modo simbólico de lidar com a vida, porque somos seres humanos, e o ser humano ele é produtor de cultura, né? Mesmo que ele não saiba disso. E nesse caso, a gente cria o mundo que a gente vive. Então nesse mundo criado por nós, parece que alguém é mais importante porque tem uma graduação, alguém é mais importante porque tem mais dinheiro na conta bancária, alguém é mais importante porque fala bonito, alguém é mais importante porque é bonito, mas é bonito segundo o padrão de beleza atual, não é? Então eu não sei se você consegue raciocinar comigo, que muitas vezes a gente busca essas coisas construídas, simbólicas, e a gente busca essas coisas para a gente ter a sensação de que a gente é importante. E às vezes, por causa dessa busca pela importância, quando a gente já é importante, porque a gente custou o sangue do Filho de Deus, o que acontece com a gente? A gente passa por cima das pessoas, a gente mente para algumas pessoas, a gente finge que é o que a gente não é para algumas pessoas. Quando a gente consegue cativar essas pessoas, muitas vezes a gente trai essas pessoas. Quando a gente percebe que a gente é absoluto, a gente começa a ficar um pouco mais abusado. Eu não sei se você percebe que o que realmente importa, que são os relacionamentos, a gente sacrifica por causa de uma vida melhor. E aí eu não sei se você consegue acompanhar comigo, que são justamente os relacionamentos que dão significado para a vida, até porque como ser social, nós queremos sempre de alguma forma a aprovação de alguém. Até mesmo quando nós dizemos que não queremos a aprovação de alguém, nós queremos a aprovação de alguém, de dizer que nós não nos preocupamos com a aprovação de alguém. Entende? Porque muitas vezes, como dizia Renato Russo, eu quero provar para todo mundo que não preciso provar nada para ninguém. Tem aquele camarada que ele é exibido às avessas. Eu gosto dos bastidores, pastor. Ele quer ser visto como o cara que não gosta de aparecer. Ou seja, ele quer aparecer como o cara que não gosta de aparecer. Entende? E aí, nessa situação toda, às vezes uma risada,
uma brincadeira, uma gargalhada, conversar, jogar conversa fora, rir daquele irmão que foi batizado no limão em vez de ter sido batizado na água, né? Porque tem uns irmãos, né, que você olha assim. Hoje eu estava conversando com os adolescentes como é que a gente deve lidar com aquelas pessoas que talvez não sejam convertidas, mas estejam entre nós. Porque muitas vezes ficamos magoados com os irmãos da igreja, porque partimos do princípio que todo mundo tem que ser maduro. Mas não é verdade. Tem aquele que é maduro na fé, tem aquele que é menino da fé, e tem aquele que nunca nasceu na fé. Ele só é da mesma religião. E às vezes a gente fica desapontado, mas quando a gente tenta entender isso, a gente pensa assim, eu não seria paciente com um cara lá de fora? Eu não seria paciente com um cara que não é crente? Eu não seria tolerante com um camarada tal? Então eu vou ser tolerante com esse irmão aqui. Primeiro, porque ele pode não ser irmão de verdade. Segundo, que ele pode ser um irmão, mas um irmão menino. E que assim como ele tem áreas na vida dele para mudar, eu também tenho áreas na minha vida para mudar. Um é a área sexual, o outro é a área financeira, o outro é o orgulho, o outro é mentira, o outro é inveja. Já viu aquela pessoa que mas está aqui, aí na oração ele faz assim, por que não eu, né? Porque eu merecia isso, eu sou mais consagrado, eu leio mais a Bíblia, o irmão mal vai na igreja. Entende? Todo mundo aqui tem algo para ser tratado. Todo mundo. Daí a importância dos relacionamentos. Eu sei que eu vou falar um negócio muito batido, bastante clichê, mas valorize os relacionamentos. Como? Paulo está preso e ele escreve aos Filipenses. Portanto, ele primeiro falou de quê? Da eternidade, da perfeição, da chegada lá. Nós chegaremos lá. Mas enquanto não chegamos, né? Portanto, por causa de tudo que eu falei da nossa esperança, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Então, valorize os relacionamentos, falando palavras que abençoam. Eu não sei como é que é o nível aqui, mas o pessoal pode digitar no PowerPoint? Ou não? Por isso que eles estão me olhando parados ali, né? Então, desculpa, porque eu olhei para eles e eles olharam para mim, a gente está numa troca de olhares aqui, agora eu entendi. É porque é aqui, né? Então, valorize os relacionamentos, falando palavras que abençoam. Eu já fui melhor, né, gente? Cheguei aqui trazendo PowerPoint com foto, com não sei o que lá agora. Ainda mais ele está lá, tomando antibiótico a cada 6 horas. E nesse caso, eu ainda estou levando de boa, agora a mãe. Ainda bem que ela não assiste meus canais, né, minhas páginas, graças a Deus. Senão ela vê que eu estou falando dela aqui. E nesse caso, né, em relação a isso, valorize os relacionamentos falando palavras que abençoam. De repente, a pessoa que entrou aqui, que eu pelo menos eu tenho um defeito, irmãos. Eu não sou muito de cumprimentar o pessoal que trabalha na igreja. Geralmente eu falo assim, fez isso? Aí alguns falam assim, boa noite, pastor. Eu, boa noite, mas fez isso? Entendeu? Eu sou mais ou menos assim. E aí, às vezes, a gente, pelo fato de a equipe estar ali contigo direto, você acha que tem que cuidar de todo mundo, mas da equipe não. Outro dia minha esposa sofre de simitidez aguda, entende? Então ela gosta que nem, eu já participei de sucessão pastoral que as pessoas falavam assim, o pessoal gosta de saber da vida da mulher do pastor, né? Quem vai pastorear é o pastor, mas eles querem saber da vida da minha mulher. E aí nesse caso, eu conto, não tem problema não, o que dá para contar, né, gente? E aí nesse caso, o pastor sendo o pastor da nossa igreja, sua esposa, o que sua esposa faria? Aí eu costumo dizer quando perguntam, minha esposa toma conta da minha vida. E toma bem, irmão. De vez em quando ela entra no meu Facebook e fala assim, que é isso? Eu falei, é uma irmã. Irmã é irmã,
Só que ela tá, sei lá, né? Quer mostrar a glória de Deus, não sei. E aí, nesse caso, tem dessas aí, né? E aí, isso, em relação a esse caso, né, é importante a gente, eu falei hoje para os meus adolescentes, falei para mim, a igreja de hoje é meu campo missionário e evangelístico. Peço perdão àqueles que não são pastores por eu pensar assim, mas a coisa hoje está complicada. Até nessa questão de ódio político, que para mim era uma novidade na internet, eu nunca vi crente falando tanta coisa para crente igual eu tenho visto hoje. É interessante, né? O pessoal que foi chamado para amar os inimigos, né? Não, estão odiando os amigos, mas é outra coisa. E aí nesse caso, né, minha esposa está sempre, né, me dando uma dica, falando alguma coisa e tudo tal, e um dia ela falou assim: Roberto, já reparou que você às vezes não age como pastor da presidente dos diáconos, da vice-presidente da igreja e tal? Claro, eu fiquei com bronca quando ela falou isso, fiquei. E eu fiquei com mais bronca porque ela estava certa. É chato quando você está errado e você não tem nada para responder, né? Porque a gente quer responder, mas está errado, né? E aí isso ela falou. Eu lembro que nesse dia eu liguei para a vice-presidente e, irmã Josefa, liguei para orar para a senhora. Claro que eu não falei, Gisele me deu um sabão. Claro, não, a glória é minha, né, da Gisele. E aí nisso, irmã Josefa, liguei aqui para a senhora, né, seu pastor, para orar com a senhora, tal, não sei o que lá. Sabe o que a irmã Josefa fez depois? Ligou para a presidente do diácono e falou: sabe quem ligou para mim? Quem? Meu pastor, para orar comigo. Valorize os relacionamentos, falando palavras que abençoam. Paulo está aqui dizendo: meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade. Eu não acho que a igreja de Filipos era uma igreja 100%. Nem toda igreja é top igual São Mateus. As igrejas têm gente normal, gente que tem problema, gente que se aborrece, né? Gente que tem dificuldade, gente que só gosta de fazer as coisas domingo à noite. Aí, as outras igrejas são por aí, lá na terra de Nárnia tem dessas coisas. Mas agora, a gente olha para cá, né, para o contexto do apóstolo, e ele fala: meus irmãos, a quem eu amo e de quem tenho saudade. Ele podia entrar logo no assunto, mas não. Ele quer frisar que eu os amo e tenho saudade. Gente, vamos lá. De repente, aquele irmão, ele pode ser bastante chato. Eu substituiria a palavra chato por criterioso. Ele caça defeito, a gente sabe disso. Parece que ele sente um prazer, né? Eu ia usar o exemplo do prazer, mas também não. Aí parece que ele sente aquele prazer de chegar 5 minutos antes só para ver quem chegou 9:05, para dizer que tudo está errado, entende? Parece que ele fica feliz quando o pregador, em vez de falar Paulo, fala Pedro, para ele dizer: pastor, você falou errado, entende? Mas de repente um cara desse pode ser um aliado para o seu crescimento. Os irmãos que acompanham os trabalhos convencionais sabem que a revista Palavra e Vida do primeiro trimestre teve um pouco de uns desdobramentos meio desagradáveis que não convém aqui eu mencionar, mas esses desdobramentos desagradáveis me deixaram numa situação difícil, porque de um revisor passaram a ser 5. Quando chegou na minha vez foi ficando mais difícil, né? E aí, se você olhar a minha revista, você vai até pensar que é um TCC, porque é um tal de nota de rodapé, palavra no grego, palavra não sei o que lá, e um monte de coisa. Parecia que eu estava fazendo um trabalho de faculdade, cara. Sabe o que eu fiz? Falei: se é para perder, eu perco para mim. Procurei meus colegas pastores para criticar meu trabalho. Antes que o pastor Alexandre fique com ciúme, eu procurei aqueles colegas pastores. Entendeu? Então, aí eu procurei. Teve um até que disse que não tinha tempo. Falei: esse quer criticar depois mesmo, não adianta, esse aí não tem jeito, né? Está condenado. E aí nisso eu procurei aqueles que eu sei que vão caçar problemas. Aí talvez alguém diga: por quê? Preciso deles. Na minha igreja, eu procurei aqueles que vão procurar problemas. Não que eles sejam
maus, ó, agora os pastores eu falei mal, né? Das ovelhas eu já estou fazendo a média porque é para lá que eu volto. E aí nesse caso, olha como é que o coração humano é mau, tá vendo? E aí nisso, não que sejam maus, são bonzinhos, mas tem uma capacidade de ver o copo meio vazio. E aí eu lembro que uma pessoa falou assim: pastor, está excelente. Aí eu falei: peraí, não é essa pessoa que está digitando, deve ser um hacker, né? Isso é fake. Aí nisso, tem certeza, você não achou nada? O pastor escrevendo é muito bom. Eu entendi. E aí, talvez alguém diga: que isso, para quê? Simples, irmãos. Nós precisamos de gente para colocar a gente para cima. Mas a gente também precisa de gente para dizer que a asa está errada, que a asa está torta. A gente precisa de gente para dizer que o tanque não está cheio. A gente precisa pegar o lado bom, mesmo que a pessoa não esteja com boa intenção, mesmo que a vontade da pessoa seja ver a gente mal, mesmo que tudo isso esteja acontecendo. Mas lembra, nosso inimigo não é carne nem sangue, nosso inimigo é o Satanás. E você vê algum crente com bronca do Satanás? São da igreja por quê? Aqueles irmãos são tudo metidos. Tá, mas e o diabo? Não me interessa o diabo, eu estou com bronca na fulana de tal. Mas a fulana de tal foi só uma bucha que deu lugar para o diabo, gente. Ou você acha que o crente não empresta a boca de vez em quando, não empresta o ouvido, não empresta os olhos? O crente empresta de vez em quando, fala assim: vem cá, Satanás, usa aqui a minha boca um pouquinho para falar mal de alguém. Vamos almoçar, irmã fulana, hoje. Entendeu? A gente sabe que isso acontece. Então a gente precisa fazer o quê? Orar por essas pessoas. Elas precisam da nossa misericórdia. Elas não percebem que enquanto elas estão almoçando o nome do diácono, elas estão dizendo para os seus filhos que estão brincando de carrinho, mas estão escutando que a igreja é um fingimento, é uma hipocrisia. Entende? Tem que orar por essas pessoas, porque elas estão programando os seus filhos para não acreditar no poder do evangelho. Só que elas não sabem disso, porque se soubessem elas não fariam. Então, quando você valoriza as pessoas pelo simples fato de elas serem imagem e semelhança de Deus, Jesus morreu por elas. Você pode não cometer o pecado que elas cometem, mas você comete os seus pecados. Eu ainda vou à locadora. Desculpa, talvez você seja contra. Por que no Netflix? Eu faço o meu horário. Se eu ficar em Netflix, como é que vai ser minha vida? Locadora não, eu tenho que ir à locadora, pegar o filme, assistir, pagar. Aí eu penso que hoje não estou com dinheiro para ir. Netflix está em casa, é baratinho, primeiro mês de graça. Aí eu vou ver The House of Cards, ou Mentes Criminosas, né? Criminal Minds. Eu gosto desses negócios que mostram a maldade do ser humano, né? Porque aí tu vai aprendendo como é que se lida, né? Quando o cara vem, tu dá um paranauê lá, né? O cara não te acerta. E aí nesse caso, né? O coração do homem é isso aí mesmo. Não tem para onde correr, o mundo cor-de-rosa não existe, né? E aí, diante dessa situação, você olha para essa pessoa e talvez você seja a primeira ou a segunda pessoa que a valorize e traz uma palavra amorosa para ela. E talvez ela até mude, pelo menos com você, por causa disso. Tem uma irmã em nossa igreja que o pessoal chama ela de barraqueira. E eu cheguei para ela e falei assim: eu não entendo porque eles chamam de barraqueira, porque eu não te acho barraqueira. E não é papo de pastor para agradar, não. Isso rola. Junho, mais ou menos assim, né? Tal, a gente vai fazer uma média para ver se ganha um negocinho melhor do que meia e lenço. E aí, nesse caso, então, sabe como é que é, né? Pastor, o senhor merece muito mais, mas isso é que a igreja pode dar. Estou sabendo, irmão. E aí, isso, diante dessa situação, né, é importante a gente verificar que aquela pessoa não é assim comigo. Por quê? Porque você é pastor? Não, porque tem gente que mexe contigo só porque você é pastor. A questão não é essa. É porque de repente você fala coisas para ela que as outras pessoas não falam. Você a trata de modo que talvez algumas pessoas não a trate. E você não coloca nela o rótulo que algumas pessoas colocam. E aí você verifica que Paulo está dizendo: meus irmãos, de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e coroa. Eu lembro que um dia, na minha oração, eu estava reclamando com Deus da minha igreja,
e estava batendo um papo com ele, mas isso, mas aquilo, outro e tal. Aí veio um pensamento na minha mente que só pode ter sido a voz de Deus, porque o diabo não falaria isso. O diabo quer que eu seja a vítima, o diabo quer que eu seja aquele cara que sofre na obra do Senhor. O diabo quer um negócio desse. Aí veio assim: essa igreja é tão ruim que aceitou um cara igual você para pastorear, né? Ó, nunca mais orei reclamando da igreja, nunca mais. E pelo contrário, quando alguém reclama da igreja, eu uso isso. Essa igreja é assim, essa igreja é assada. Aí eu falo: essa igreja é assim, é assada, porque tem membros como você, meu irmão. Se a gente não tivesse membros como você, ela seria diferente. Mas como ela tem membros como você, ela é desse jeito. Porque a igreja é o que seus membros são. Ela faz o que seus membros fazem. E ela tem o que seus membros dão. Não dá para a gente querer ser igual à igreja de lá, se a gente não é igual aos membros de lá. Simples assim. Eu não tenho como conseguir o resultado que o pastor Alexandre tem aqui, se eu não tiver as habilidades que ele tem. É muito fácil a gente chegar em o Brasil que eu quero. É enorme isso, mas dirigindo pelo acostamento. Entende como é que é o negócio? Se eu avanço sinal, se o meu namoro é meio arrochado às 11 horas da noite, tá dando para entender? Casado não, casado tinha que namorar arrochado às 11 horas da noite, mas casado, né? Mas deixa quieto. E aí nesse caso, né? Se eu não resolvo poucas pequenas coisas na minha vida, aí eu digo que o político é corrupto, que o policial é corrupto, que não sei quem é corrupto. O político vem de Marte, né? O policial veio de Júpiter. O juiz, né, veio eu já ia falar Nova Iguaçu, veio de lá de Vênus, de Saturno. Eu não sei se dá para perceber que assim, meu irmão, esses somos nós. Se Gisele estivesse aqui, ela falasse assim: Roberto, já viu quanto tempo você gasta no primeiro ponto? Ela é terrível. E pior que ela está certa. É isso que me dá uma raiva. E aí nesse caso, minha igreja ama a Gisele. Eu lembro de um irmão que falou assim: pastor, sabe por que a gente gosta muito da Gi? Porque ela fala para o senhor tudo que a gente quer falar. Ô raça, né? E aí você olha para isso, minha alegria em coroa. Minha igreja não precisa ser perfeita para eu amá-la. O simples fato dela ser amada pelo meu Salvador, que morreu na cruz por ela, é o suficiente para eu amá-la. O que vier depois disso é lucro. Aí eu pergunto: quantas vezes a gente fala uma coisa agradável ao ouvido do nosso irmão para valorizar o relacionamento? Você não sabe se o irmão que, por exemplo, eu cheguei aqui atrasado e dei toda essa satisfação para você, mas nem todo mundo que chega atrasado vai ter o tempo que eu tenho, o microfone que eu tenho para dar essa explicação. Você sabe se a pessoa que está do seu lado não está com o pai ou com a mãe internado, mas decidiu não te contar? Você sabe se de repente o casal que está do seu lado não brigou e quase que não vem para o culto,